Hoje nós queremos falar hoje sobre os caminhos do Senhor e os caminhos do homem, né? A diferença, né? A diferença entre o caminho. E é um texto muito conhecido, Isaías 55, versículo de 6 em diante, diz assim: procurai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio os seus caminhos, e o homem maligno os seus pensamentos, se converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, a chuva e a neve descem do céu e não tornam para lá, antes que fazendo brotar a terra, em fim de que produza semente ao que semeie, pão para o alimento. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes realizará tudo a obra que desejo que atinja e o propósito para o qual a enviei. Amém, meus amados? Nossa intenção hoje é falar sobre a diferença. E até, primeiro, gostaria de dar uma síntese, porque o texto fala para os cativos de Israel, que serão trazidos de volta. E o desejo de Deus é não somente eles voltarem para a sua terra, mas eles virem restaurados com a visão totalmente diferente. Começa o versículo 6, disse que eles deviam buscar o Senhor enquanto se pudesse achar. E como é que se busca o Senhor, né? Não pode ser de qualquer jeito, não é do jeito do ser humano, mas o que a Bíblia fala é que é de todo o coração. E buscar-me-eis e me achareis quando buscados de todo o coração. Então, o desejo de Deus, ele se faz achar quando nós o buscamos de todo o nosso coração. Esse texto está falando justamente da restauração, tanto para judeus como para gentios, e a palavra de Deus ela é viva, é eficaz e vem para nós também. E o que eu gostaria de falar é sobre os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus. Meus amados irmãos, nós nos deparamos muitas vezes com homens de Deus que entram no eu acho, eu penso, eu faço, e totalmente diferente do que Deus planejou, o que Deus quer para eles. Eu acho interessante, nós vemos um caso muito interessante que eu acho, é quando Deus manda escolher um novo rei no lugar de Saul, no caso Davi. E o Samuel, um homem concedido, foi motivo, né? Ele é oração em pessoa, alguém de caráter que a sua manhã pede um filho ao Senhor para que seja diferente daqueles homens que estavam ali diante do povo de Israel, julgando Israel, nos juízes, Ofni e Finéias, e agora ele vai e um tremendo homem na presença do Senhor. Mas mesmo ele sendo um homem de Deus, tendo intimidade com Deus, ele chega diante daquilo que, para todos nós, a gente, como homens e mulheres, nós nos detemos muito no que a gente vê, né? Aí, eis a questão muito séria, porque quando ele diz, eis que estou diante do meu primeiro irmão Davi diz que estou diante do rei de Israel, forte, tudo, homem forte, guerreiro, mas o Senhor dá uma advertência muito interessante ao profeta. Não atentes para a sua aparência. Nada contra a aparência. Que Deus quer dizer isso, a gente vai nunca era a questão da aparência. Não é isso. Nada contra a aparência. Não atente para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu rejeitei. Porque eu, Senhor, não vê como vê o homem. O homem vê somente, limitado como ele é, ele vai ser só ver o exterior. Mas eu, Senhor, contemplo os corações. É uma grande diferença, né? Então, aqui, Isaías ele vai falar sobre a diferença entre o caminho do homem. Ele disse, abandone o seu caminho que está longe do meu caminho. Tem que se ajustar ao caminho do Senhor. Tem que se ajustar à vontade de Deus. Não existe mais essa questão de eu acho, eu penso. Agora eu creio. A gente tem que mudar
até nós como crentes. E trazendo isso para nós, porque muitas vezes a igreja do Senhor, ela tem uma visão assim, do profeta, prática, viu, pá, é esse, tá, né? Mas eu acho interessante, se você notar, o padrão de Deus está bem desenhado, se nós formos olhar, lá para o capítulo 1 de 1 aos Coríntios, quando Deus diz que ele pegou as coisas pequenas, desprezíveis, fracas, para aniquilar as fortes. Paulo vai dizer que quando pensa que eu estou fraco, aí eu sou forte, porque o seu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Nós estamos aqui, eu acho interessante quando o profeta diz aqui, Isaías, ele diz assim: deixe o homem ímpio, mau, os seus caminhos, e converta ao seu Senhor, e ele se compadecerá dele. Volte para os Deus, porque é grandioso em perdoar. Então, começa por isso. Seguir ao Senhor começa com uma coisa muito simples. Sem isso, ninguém vai conseguir, porque tem que haver a renúncia do eu, né? A gente tem que trocar o eu acho, eu penso, para eu creio. Assim está escrito, ou está escrito. Assim está escrito, né? E eu acho interessante, irmãos, que nós vemos grandes homens de Deus também na mesma barca do profeta Samuel. Eu fiz parte de uma denominação que achei interessante, essa cidade que eu estou aqui, a Venturosa, que é vizinha da Cidade da Pedra, onde eu sou pastor, é a cidade natal dos meus pais, e acho interessante a visão da denominação a respeito, meus amados irmãos. Eu tenho certeza que alguém que está aqui conosco vai ser abençoado agora, porque muitas vezes nós deparamos com isso. Por exemplo, as pessoas têm uma visão de uma cidade, de um estado, né? Por exemplo, você olha para o pessoal do Sul, eles têm uma visão do Nordeste, um pessoal totalmente sofrido, sem direção, sem rumo, né? Você pode olhar que eles acham que todo mundo está comendo calango por aqui, está passando, brigando por palma, né? Tem uma visão totalmente distorcida da realidade das pessoas, até preconceituosa. E a gente faz parte de uma cidade, aqui tem uma cidade de Arco Verde bem maior que a nossa. Então, a visão da convenção, estou falando por isso, os caminhos do Senhor e também a questão não somente dos caminhos, mas dos pensamentos, são mais altos que os nossos pensamentos. E eu, chegando um dia, a convenção queria, porque queria que fazia parte, abrir uma igreja em Arco Verde. E a cidade Venturosa, pequenininha, eu acho que dá Arco Verde dá uns 6 Venturosa, mas abriu, ela em Venturosa, a sede, abriu uma congregação em Arco Verde. E eles mandaram um pastor para Venturosa e queria que o pastor morasse e desse assistência à congregação e não à igreja. Isso é uma visão pequena, mas que demonstra, muitas vezes, a visão que, às vezes, nós estamos tendo. Nós não podemos ter essa visão. Essa é a visão de homens. É a diferença da visão. Porque, às vezes, as pessoas têm a visão de cidade, têm a visão, uma visão muito pequena, não tem uma visão espiritual. Porque a visão espiritual, irmãos, ela é muito mais abrangente. A visão espiritual é aquela que está lá, José, ainda muito moço, no meio de seus irmãos, e ali tendo sonhos, e os irmãos pensam que é delírio, é soberba, é tudo mais. Mas José já está vendo coisas que iam antervir muito mais adiante. E o que acontece com José? José é vendido pelos seus irmãos. José é vendido pelos seus irmãos. José vai para o Egito. José sofre. Mas José, ao sofrer, José não murmura. José não pragueja. Você não vê em um momento José fazendo as coisas com rebeldia. Pelo contrário, quando ele é tentado, ele lembra do Deus dele e ele lembra que ele é um homem de bem, ele é um homem que tem temor e também ele ama o seu próximo. Quando a mulher tenta ele, ele diz: olha, eu não posso fazer essa mudança. Teu marido me pôs um limite de cuidar do que é dele. Não me deu a tutela de sua, mas o que é mais interessante, eu não posso pecar contra meu Deus. Longe de todos, de tudo, mas aquele homem entendeu o propósito. O tempo passa, como vocês sabem da história, e é interessante que os irmãos vão, José passa por tudo aquilo, é preso, é humilhado,
mas José, chega um momento, a Bíblia diz, humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, é o tempo dele, ele vos exaltará. Foi o que aconteceu com José, ele se humilhou na presença do Senhor, continuou firme, né? Bem ciente dos caminhos que o Senhor tinha traçado para ele, mesmo em sonhos. Mas, meus amados irmãos, o que é fantástico em José é que quando José está ali, os irmãos voltam e ele arruma um artifício de trazer a família para perto dele. Depois ele se revela, como nós sabemos. O que eu acho fantástico é quando o pai de José morre. E ele promete ao pai que não ia se vingar dos irmãos, e os irmãos ali atônitos, que o pai morre, e agora papai morreu, José agora vai descontar em cima da gente. E eu acho lindo quando José diz, olha, na verdade vocês tentaram o mal contra mim, mas Deus converteu o mal em bem, para se conservar em vida. Há muita gente como hoje se vê. Meus irmãos, assim são os planos de Deus. Nós não entendemos agora. O que eu faço agora, você não entende. Eu não entendo, você não entende. Mas só depois é que nós vamos entender. Só depois vamos entender, nós vamos glorificar. Aí nós vamos valorizar, nós vamos exaltar, bendizer, e nós vamos, o que é mais lindo em tudo isso, nós vamos nos perceber como está distante, como está dizendo o texto, os nossos caminhos dos caminhos do Senhor, os pensamentos dos pensamentos do Senhor. É muito limitado, a gente é muito limitado. Eu estava vendo o seguinte, sobre a construção da nossa igreja em pedra. A gente construiu, minha coisa foi um galpão enorme, pai, faz aquele jeito prático, um banheiro lá no canto, já era o máximo. Mas Deus fez muito mais. Eu creio que tem feito na igreja de vocês, tem feito na vida, né? No trabalho evangelístico, no trabalho de sustento de vocês diário. Deus é esse Deus que nos surpreende, esse Deus que abre porta, não tem parede. E é um Deus que faz proezas maravilhosas. E eu acho interessante que nada impede a ação sobrenatural de Deus, a ação em nos guiar, em nos fortalecer, em nos fazer conhecer. Eu acho interessante quando a gente diz assim, é costume da gente dizer que não existe vitória sem luta. Mas ninguém quer enfrentar uma lutinha, né? Ninguém quer enfrentar uma lutinha. Chia que é a beleza. Ai, Jesus! Luta! Mas é para a gente valorizar, irmãos. É para a gente valorizar. Olha, interessante que diz aqui o texto falando essa questão de luta. Existe luta maior do que um agricultor? Aquele que vai, que planta, que semeia, sem nem antes, sem. Mas que vai ter? É lançada a sorte muitas vezes. Quantas pessoas não têm perdido safras e mais safras porque lançaram a confiança, vamos fazer, e aí não vem as chuvas na sequência certa para dar uma safra boa. Eu acho interessante que quando ele vai falando sobre os caminhos dele, versículo 9, assim são os meus, como os céus se alteiam acima da terra, assim são meus caminhos mais altos que os teus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Aí ele chama a atenção, dá um exemplo dos pensamentos dele, dos propósitos dele para a nossa vida, e ele diz assim no versículo 10, como a chuva e a neve descem do céu, e não volta para lá, antes que faça brotar a semente, o que se plantou, e dar pão o que plantou, assim será a palavra que sai da minha boca. Aleluia! Ela não volta para mim vazia. A missionária falou aí do fronte, da tristeza que dá em ver a falta de interesse das pessoas, as pessoas que eram para estar unidas. Todos nós, eu creio que todos nós pensamos, rapaz, depois dessa pandemia aí, o pessoal vai orar mais, se vai gente rasgar no coração, irmãos. Eu acho interessante, eu nunca esqueço dessa frase que o pastor Russell Shedd dizia. Ele dizia assim, o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Tem muita gente com coraçãozinho duro, muita gente que perdeu o caminho do céu, está desviado. Mas eu gostaria de dizer em tudo, em meio a tudo isso que vocês estão dizendo, aqui, ó, os propósitos de Deus não são frustrados, meus amados. É comum nosso, nós temos que nos preocupar mesmo, porque nós somos muito limitados. Agora, a ação de Deus, ela vai muito mais adiante. Eu quero, em nome de Jesus, dizer,
Eu sou eu sou uma pessoa extremamente otimista, porque o Evangelho é boa notícia, o Evangelho é otimista. E Jesus disse aqui, Deus diz em sua palavra, no versículo 10, assim será a palavra que sair da minha boca, versículo 11. Ela não vai voltar para mim vazia, antes atingirá o propósito para o qual a enviei. Nada pode parar a palavra do Senhor, nada pode parar o evangelho, irmãos. Nada. Eu creio, é praxe, nós vamos orar, nós vamos clamar, Deus vai responder, Deus vai mudar o quadro, Deus vai tocar nas pessoas certas, e o principal, vai dar prazer. E como dá prazer, irmãos, quando nós estamos na frente, vendo as coisas acontecerem. Eu tenho visto milagres acontecerem. Deus não mudou. Muitas vezes muda muito a nossa percepção de milagres, a nossa sensibilidade. Aí nós estamos aqui. Ele está dizendo, claro, o texto, deixa o homem os seus pensamentos. Não vai ser do jeito que você pensa. Você pode olhar o texto, toda a Bíblia, você vai ver os homens sempre se frustrando, porque apostam, pensam, investem no jeito de Deus agir. Irmãos, eu tenho dito muito, eu não estou dizendo com piada, eu nunca digo com piada, mas com sinceridade de coração. Nós não podemos colocar, Deus não cabe numa caixinha. Tem muito crente, até pastores querem colocar Deus numa caixinha. Vai ser desse jeito. Meus irmãos, ele é Deus. Ele é soberano, ele é quem manda. Ele é quem faz, ele é quem realiza. Ele bota reis no poder, ele tira reis do poder, ele faz como ele quer. Ele é soberano, ele é Senhor, ele sabe o que é melhor para a gente. E o que o texto nos ensina aqui, que nós vemos claramente, é isso aqui. Tem que deixar os seus pensamentos. Tem que entrar no pensamento de Deus. Deixe o homem os seus pensamentos e o homem os seus caminhos. Tem que andar nos caminhos do Senhor, na vontade do Senhor. Isso é o que norteou o jovem José, é o que norteou tantos e tantos homens que foram vitoriosos, que estão na glória, fazem parte da igreja triunfante. E nós que somos da igreja militante, irmãos, nós temos esses exemplos para que nós possamos entender que a palavra de Deus, pregada por mim e por você, a palavra de Deus que nós oramos, dobramos os nossos joelhos e que nós evangelizamos, que nós ligamos, nos preocupamos com as pessoas, esta palavra, ela não volta para a gente vazia. Ela faz a mesma coisa que a chuva faz. Ela faz brotar, ela faz germinar e ela alimenta a alma, alimenta o espírito de muita gente. Nós temos que entender isso. Ela não volta para o Senhor vazia. Por que não volta, pastor? Porque esta palavra, como diz Hebreus, ela é viva. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que a espada de 2 gumes, até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta, ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos de cada um dos nossos corações, nos miuçando, nos tirando, sabe os nossos segredos, a nossa capacidade. Eu acho lindo quando Deus chama Gideão e diz, você é um homem valente, se eu valente, eu sou insignificante. Você não vê ninguém sendo chamado por Deus, comissionado por Deus, se achando alguma. Pelo contrário, irmãos, este é o segredo, porque esse é o entendimento, porque os pensamentos de Deus são mais altos. Estamos falando de um Deus grandão, de um Deus tremendo, de um Deus, como diz Isaías, mesmo Isaías que diz assim, desde a antiguidade não se viu, nem com os ouvidos se percebeu um Deus que trabalha. Ele trabalha para aquele que nele espera. E essa é a razão que nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos nessas vigílias aqui, justamente porque nós cremos no Deus em qual nós confiamos a nossa vida, o qual mudou a nossa história, que mudou o quadro em que vivíamos, as nossas expectativas, nossos planos, nossa linguagem, nosso modo de ver pessoas e de ver relacionamentos. Ele mudou a nossa história e mudou. Nós somos novas criaturas. Ela não volta para nós vazia. Esta é a palavra do Senhor, que vai muito mais adiante.
vai muito, 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 muito mais adiante do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, ela não volta para nós vazia, sem antes acontecer segundo o que o Senhor disse. E se não acontecer, então não foi Deus que disse. Mas quando Deus diz, ele diz que ela não volta para ele vazia. Eu creio do fundo do meu coração. Cada vez que você evangeliza, cada vez que você prega, cada vez que você ora, irmãos, uma coisa linda que eu achei em Tiago, ele disse, muito pode em sua eficácia a oração do justo. É motivo da gente orar mesmo. Olha, veja que Tiago chega a essa conclusão. Então, a nossa oração não volta vazia. A palavra, porque nós estamos orando a um Deus que responde, um Deus amoroso. Que Deus esteja fortalecendo o meu coração, o seu coração, e que nós entendamos, não como aqueles irmãos que tinham uma ideia. Eu gostaria de falar justamente sobre, finalizando, sobre a ideia da igreja, da convenção que eu fazia parte. A igreja que eles queriam que vingasse, não vingou. Mas a igreja que eles não deram atenção, ela vingou. Vingou com força, viu? Cresceu, abriu congregações. Quer dizer, a obra de Deus é diferente da obra dos homens. A obra, nós estamos falando de um Deus que ele age, que ele é soberano. Ele, a gente lindo, é a mesma coisa. A gente está se deparando muitas vezes com gente igual a Natanael, né? Pode, porventura, vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Nós estamos nos deparando, irmãos, com gente assim sem visão, gente que não entende que os caminhos de Deus são bem mais altos que os nossos caminhos. Que Deus esteja abençoando, irmãos, a nossa visão, que Ele abra a nossa visão, abra o nosso entendimento e que Ele nos conduza. Não importa onde você esteja inserido, o que você esteja passando, eu gostaria de dizer uma coisa, em nome de Jesus, não com palavra de efeito, mas por esta palavra que acabamos de ler. Os seus pensamentos, os pensamentos seus são mais altos que os teus pensamentos. Ninguém nota, ninguém. Não sei se vai surtir, vai, porque você não está fazendo para seu umbigo, você não está fazendo para se promover. Então, quando nós fazemos para promover a glória de Deus, ela acontece. Ela gera, ela germina, ela sacia, ela mata a fome e ela faz com que as pessoas tenham vigor e mudem totalmente o seu rumo e a sua vida. Deus abençoe a cada um. Muito obrigado aí para a oportunidade de estarem com vocês, estar com vocês. Deus continue abençoando ao Glauber, a todos vocês que fazem parte desse lindo ministério que a gente tem sempre orado por vocês, porque isso é um incentivo maravilhoso. Deus nos abençoe em nome de Jesus.